Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, neste domingo de manhã tão maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Obrigado por você estar conosco aqui. Está comigo nesta manhã o presbítero Rafael. Bom dia, Rafael. Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui nesta manhã e vamos, nesta manhã, meditarmos sobre a palavra do Senhor. Vamos estar conversando um pouco sobre sofrimento, por que sofremos, por que existe o sofrimento no mundo. Vamos estar meditando um pouco sobre esse tema e vamos nesse momento orarmos ao nosso Deus, vamos fazermos uma oração de gratidão, de adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santo e bendito nome. Nós te louvamos porque tu és um Deus poderoso, soberano, majestoso. Tu és um Deus que governa sobre as nações. Tu és um Deus que governa sobre as nossas vidas. Tu estás no controle de todas as coisas, Pai, e principalmente de nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua rica misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. O que seria de nós sem o teu amor, sem as tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs sobre nós? Nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santo e bendito nome. Fique conosco nesta manhã em nossa escola bíblica dominical, Senhor. Fale aos nossos corações, nos transforme, nos mude, Senhor. Coloque em nosso coração, em nossa mente, aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas, Senhor. Que através do poder que existe na Tua Palavra, possamos, ó Pai, nessa manhã, sermos alimentados, ó Pai, espiritualmente, Senhor. Que possamos, ó Deus, sermos transformados por essa palavra tão poderosa, por essa palavra que é viva, Senhor. Ó Pai, esteja conosco, abençoe cada irmão, abençoe cada irmã, Senhor. Nós te agradecemos por esse dia tão maravilhoso que o Senhor fez. Nós te agradecemos pela chuva que cai, Senhor. Como nós estávamos precisando de chuva, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a nossa nação com chuva, Senhor, com todas as suas bênçãos sobre nós, ó Pai. Nós te louvamos e engrandecemos o teu santo e bendito nome. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos cantar um hino de louvor ao nosso Deus. Convido você nesse momento a adorarmos junto conosco o nosso Deus. Quero Salvador comigo, sem Jesus não posso andar. Quero dele estar bem perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem
Amém. Confiando sempre no nosso Deus Todo-Poderoso, esse Deus que sempre está conosco. Rafael, você pode fazer uma oração para nós por iluminação nesse momento? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Pai, de estarmos na Tua casa, Pai, podendo participar, Senhor, mais uma vez de um estudo bíblico, Senhor, que será transmitido aos nossos irmãos que estão em suas casas, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, aqueles que estão assistindo agora, os que irão assistir depois, Pai. Que o Senhor possa falar, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa nos confortar nesta noite, Pai. Nesta manhã, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, e que possamos, Senhor, viver, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nessa manhã vamos falar um pouquinho sobre o tema sofrimento e nós vamos estar meditando mais especificamente sobre o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao 9. Mas antes de entrarmos nesse texto tão maravilhoso que tem tantas lições para nos ensinar sobre a vida do apóstolo Paulo, eu e o Rafael vamos fazer uma pequena introdução sobre a questão do sofrimento. Por que sofremos? E nós queremos ser nesse momento mais específicos com a questão do sofrimento no mundo, né, Rafa? Porque é uma questão, é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Que muitas pessoas às vezes questionam até os cristãos por isso, né, Rafa? Por que Deus permite? Por que Deus, né, não faz alguma coisa em relação a isso, né? Por que existe tanto sofrimento no mundo, né? Então nós vamos abordar um pouco esse tema, por que existe o sofrimento no mundo, né? Então, como primeiro ponto, quero começar falando sobre o pecado causa sofrimento no mundo. E nós vamos ver aqui, nós vamos encontrar na palavra de Deus por que o mundo sofre. Por que nós encontramos esse sofrimento na humanidade, né? Então, nós podemos ver, meus irmãos, que o sofrimento, no mundo que nós vivemos, é causado pela queda do nosso pai Adão e da nossa mãe Eva, né? O pecado ali original praticado pelos nossos primeiros pais, né? Então ali nós vemos que antes desse pecado, antes dessa queda, Adão e Eva, né, Rafa, eles tinham plena comunhão com Deus, né? Não havia sofrimento, né? Eles viviam em plena comunhão com Deus, né? Havia harmonia, havia paz, eles tinham comunhão com o Criador, com o nosso Deus Criador de todas as coisas. E depois que Adão e Eva desobedecem a Deus e cometem o pecado, o que acontece? O pecado começa a trazer o quê? Grande sofrimento sobre a terra, né? E o pecado, nós vemos que uma das coisas que o pecado já ali no começo faz, Rafa, é nos afastar de Deus, né? Adão e Eva se esconderam, tiveram vergonha, né? Então, assim, o pecado já começa a gerar o quê? Esse afastamento de Deus. Muitas vezes nós achamos, né, Rafa, que é Deus que se afasta de nós, mas não, somos nós que nos afastamos de Deus, porque o pecado, ele gera essa vergonha em nós, ele nos faz nós nos afastarmos dele, né? Então muitas vezes muitas pessoas confundem isso também, né? Deus não se importa mais comigo, Deus se afastou de mim. Não, é você que se afastou dele, porque o pecado, ele faz isso em nossas vidas, nos afasta de Deus. Então aqui já existe uma consequência do pecado, né, Rafa? Esse afastamento que o pecado gera do nosso Criador. O pecado gerou muitos males sobre a terra. Muitos males, né? Vejamos só, meus irmãos, o que a palavra do Senhor nos diz em Gênesis, capítulo 3, do verso 17 a 18. Olha só, Rafa. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra. Olha só, maldita é a terra por causa de ti. E olha que o Senhor diz: com dor comerás dela todos os dias da tua vida.
Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Daí, se nós formos lá para Romanos, capítulo 8, verso 22, olha só o que nos diz o texto de Romanos. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, ó, se a gente pegar aqui de Gênesis até Romanos, já se passaram quanto tempo aí, né, Rafa? Né? Então, não existe um período assim, parou isso. Não, até o nosso período, o tempo que nós estamos vivendo agora, nós estamos o quê? Com dores de parto até agora. A natureza está sofrendo, a humanidade está sofrendo. Fique à vontade, Rafael, para... Não, então, além desses textos, né, são textos fortes, né, que tratam justamente dessa questão do pecado, né? E é interessante isso que você começou a abordar aqui nessa introdução, relativo a essa pergunta que é feita muitas vezes, realmente, né? As pessoas vêm até nós e perguntam, mas por que tanto sofrimento, né? Por quê? Por que Deus não vai e resolve tudo de uma vez, né? Como se nós fôssemos quase que robôs, por exemplo, né? Programados somente, né, para fazer uma coisa. Não, veja, irmãos, aqui a esse ponto do pecado, ele é importante nós estudarmos e entendermos isso, porque justamente mostra como nossas decisões, muitas vezes influenciadas pelos nossos desejos, pelos nossos corações muitas vezes corrompidos, eles têm nos afastados de Deus, né? Porque nós acabamos pecando e nos afundando cada vez mais, e isso inicialmente, muitas vezes, pode até parecer prazeroso. Até, veja, se a gente parar para analisar até essa questão do pecado original, inicialmente Adão e Eva foram seduzidos por essa questão de ter o conhecimento do bem e do mal, né? Que a serpente vem ali, o inimigo se levanta e influenciou, né, na decisão ali deles, né? Mas a decisão final foi deles, certo? Então veja que há responsabilidade deles no pecado, né? Porque eles poderiam ter negado de ter comido do fruto. Assim como nós, no nosso dia a dia, nós podemos nos posicionarmos muitas vezes em situações pequenas ou situações grandes, enfim, que se apresentam diante de nós e que nós temos a oportunidade ali de não pecar, e muitas vezes nós escolhemos pecar. E isso muitas vezes, inicialmente, pode parecer bom, porque de alguma maneira é isso que nós vemos o mundo pregando hoje em dia, mas nós temos que ter essa consciência de que o pecado trará um sofrimento, né? A palavra diz, e a gente pode ver isso, até lá em Romanos também fala, né, que o salário do pecado é a morte. E por mais que muitas vezes a gente possa entender isso também na questão da morte espiritual, né, que a pessoa vai se afastar de Deus pela eternidade, mas nós podemos entender aqui também, irmãos, que o pecado ele traz sofrimento, sim. Quantas coisas acontecem no mundo hoje por conta dos pecados cometidos pela sociedade, né, Danilo? Nós vemos assim guerras, nós vemos ambições, ganância que exacerbadas das pessoas, e as pessoas cada vez querem ter mais e o outro que tenha menos. As pessoas não compartilham mais, as pessoas não se ajudam mais, as pessoas são egoístas, né? Enganam, mentem. E tudo isso causa sofrimento, não só às vezes para a pessoa, mas às vezes causa sofrimento na sociedade como um todo, na vida do ser humano, né? E aí o texto é muito claro, né? Ele fala, né, que por conta dessa atitude de Adão e Eva, né, maldita é a terra, no caso ali, né? Você vê, é forte isso, irmãos. Então, veja que quando as pessoas tentam colocar a culpa em Deus dos males que acontecem no mundo, nós temos que já se posicionar e mostrar, peraí, né? Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, e o pecado tem nos afastado de Deus e tem trazido sofrimento ao mundo também, e às nossas vidas, né? Interessante isso que você falou, Rafa. O ser humano, por natureza própria, sempre tem essa tendência, Rafa, de colocar em alguém a culpa, né? Eu vou colocar a culpa no Rafael, vou colocar a culpa no Wagner, né? A gente sempre tenta colocar a culpa em alguém, a gente nunca assume, né? A gente o ser humano tem essa dificuldade, né, de assumir a sua culpa, né, de assumir o seu erro, né? E muitas pessoas fazem isso com Deus, né? Porque Deus permite que as pessoas sofram, porque Deus permite que as pessoas
passam fome, igual você falou, né? Mas tudo isso, quando nós vemos, meus irmãos, é consequência do pecado, né? O pecado trouxe grande sofrimento sobre a terra, sofrimento no mundo. Pessoas, por exemplo, passam fome por causa da ganância do homem. A ganância do homem de querer ter mais, né, Rafa? Eu quero ter cada vez mais para mim, mais para os meus deleites, né? Mais para mim. Eu só quero esse sentimento egoísta, né? Mesquinho, né? E por isso que nós vivemos essa desigualdade social tão grande em nosso mundo, né, Rafa? Uns têm bastante, outros não têm nada. E nós vivemos, e tudo isso é fruto do pecado, né? É fruto da ganância, né? Das ambições do homem, né? É fruto desse pecado já que gera todo esse desequilíbrio que não tem nada a ver com a criação de Deus, com a vontade de Deus, mas é por causa do pecado. O pecado trouxe esse desequilíbrio, essa destruição sobre a terra, que nós vemos em vários segmentos da vida, né? Muitas pessoas, por exemplo, querem poder, querem cada vez mais dinheiro, né? São pessoas egoístas, avarentas, invejosas, pessoas que maquinam o mal, né? Temos essa parte também da maldade, né, do ser humano, né? E se você olhar, o que o mundo vende é isso. Para você ser alguém importante e reconhecido na sociedade, você tem que ter sucesso, você tem que ter poder, você tem que... E muitas vezes as pessoas pagam, porque, veja, você ter sucesso, você conseguir alcançar alguma posição de destaque por conta do seu trabalho, ou enfim, é uma situação, mas muitas vezes as pessoas pagam um preço de cometerem muitos pecados para conseguir alcançar aquilo, né, que o mundo vende, né, de padrão de sucesso, né, de padrão de poder, enfim. E aí, por conta disso, ela se corrompe e ela se perde nesse caminho, né? Então, é muito importante que a gente esteja sempre centrado na palavra de Deus, né? Sempre procurando nos arrependermos, né, dos nossos pecados, sempre buscando uma vida de santidade. E, claro, se Deus muitas vezes nos abençoa, sermos gratos a Ele, sabermos que tudo que temos e o que somos é graças ao Senhor, né? Não, é lógico que às vezes pode parecer, né, a gente está falando isso, né, e pode dar a impressão assim de que, então eu não preciso fazer mais nada, não preciso trabalhar, não preciso buscar ter o meu crescimento. Não é isso. Mas o que nós estamos dizendo é quando as pessoas colocam desejos e atitudes pecaminosas, muitas vezes nessa caminhada, né? Com mentiras, com ganâncias muitas vezes exacerbadas, a pessoa quer simplesmente ter sucesso, poder para mostrar para os outros, né? E isso vai corrompendo e corroendo o coração do ser humano, né? E isso que é complicado, né? Muitas pessoas, às vezes, para atingir os seus objetivos, seus sonhos, elas passam por cima uma das outras, né? Muitas pessoas pensam assim, não importa... se eu vou estar machucando alguém, se eu vou estar danificando, se eu vou estar trazendo algum mal para a vida do meu próximo, né? Muitas pessoas vivem nessa ganância, né? E por quê? Porque o que importa para elas é que os seus objetivos, os seus sonhos, né? O seu prazer seja atendido, né? Não tem essa importância, né? Como que eu vou atingir isso, né? O que importa sou eu. Né? É esse egoísmo, né? Esse é o ponto que você tocou, né? O que importa sou eu. Hoje o mundo vende essa imagem de que o homem está no centro, e por conta dessa de tirar Deus do centro, muitas vezes, é que a sociedade hoje está totalmente corrompida, né, irmãos? Nós estamos sempre colocando o eu, né? E é isso que é vendido todos os dias para nós, seja por meio de mídia, seja por meio do nosso convívio social. Sempre sou eu consegui, eu conquistei, eu isso, eu aquilo, né? E você pode reparar que é justamente tirar Deus e dar glória somente ao homem, né? E só para resumir essa introdução, né? É como nós vimos, então, o sofrimento que nós vivemos no mundo, né, Rafa, é consequência de tudo isso, da queda lá dos nossos pais, né, com o pecado, e esse pecado, como os textos bíblicos nos dizem, trouxe grandes males para a terra, grande destruição, né?
Então, e nós entendemos, né, que biblicamente o mundo cada vez mais vai encaminhar para isso, né? Dias difíceis, dias de dor, dias de sofrimento, porque nós entendemos que Jesus está voltando, né? E ele disse que o final dos tempos não seriam fáceis, né? Seriam tempos de dor, tempos de sofrimento, né? Então, as coisas tendem só a piorar nesse sentido, né? Porque são as profecias bíblicas se cumprindo, né? Mas interessante sobre essa questão do sofrimento, só para a gente finalizar essa introdução, como o sofrimento tem, como o pecado tem as suas consequências sobre o mundo, né, Rafa? Nós, por exemplo, nós cometemos falhas, somos pecadores, e Deus sempre perdoa os nossos pecados, mas as consequências nós vamos colher, né? Deus, ele nos perdoa, mas muitas pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Deus, se você fez alguma coisa errada, Deus vai te perdoar, né? Se você confessar a Ele, se você se arrepender, Deus te perdoa, mas as consequências você vai colher, né? Nós vamos colher em nossas vidas, né? Nós vemos isso em vários relatos da palavra de Deus, né? Até mesmo nessa questão de Adão e Eva, a terra, o mundo em que vivemos está colhendo os frutos até hoje, né, Rafa? Dessa consequência do pecado, né? Deus perdoa, sim, mas a consequência nós vamos colher, né? Então, muitas vezes as pessoas não entendem isso. Mas Deus me perdoou, mas eu estou sofrendo, eu estou colhendo, né? Fala assim, é a consequência, né, dos seus atos, né? Você vai colher o que você plantar, né? E isso Deus não nos livra. O que você pode pedir para Deus, o que Deus nos ajuda, Deus nos fortalece, Deus nos dá força, Deus nos dá sabedoria, né, para enfrentarmos as consequências dos nossos erros, né? Isso com certeza você pode colocar toda a sua confiança em Deus, esperando que Ele vai te ajudar. Ele vai te dar capacidade para você enfrentar as consequências dos seus atos, né, que você fez, né? Mas só para resumir essa pequena introdução, nós vimos como esse sofrimento, como o pecado gera tudo isso no mundo, né? E como nós temos essa inclinação, né, para todas essas coisas que nós enfrentamos diante do pecado, né? Então, até falando um pouco o que o Rafael comentou aqui, né? As pessoas querem colocar culpa em Deus, né? Por tanta tragédia, por tanta maldade que existe no mundo. Mas, na verdade, isso é tudo consequência dos atos pecaminosos da humanidade, né? O afastamento de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós não temos mais uma vida perante o Senhor, nós estamos propensos a falharmos, a pecarmos e a causarmos todo esse sofrimento que a humanidade está enfrentando, né, até os dias de hoje. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vamos colocar aqui, sobre o segundo tópico, o sofrimento nos ensina. Vamos ver agora o que nós podemos aprender sobre o sofrimento. O sofrimento também nos ensina. E agora nós vamos entrar sobre o texto, no texto do apóstolo Paulo. Vou pedir para o Rafael estar lendo para nós. Isso, 2 Coríntios, né? Capítulo 12, de 7 a 9. Vamos lá. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então aqui, meus irmãos, eu quero destacar o verso 7 já no começo, que diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, nós podemos ver claramente que no texto, meus irmãos, Deus colocou um espinho na carne sobre a vida do apóstolo Paulo.
Eu estava conversando aqui com o Rafael um pouco, né? Diante desse espinho da carne, nós temos muitas especulações, né, Rafa? Nós vamos encontrar, se você pesquisar na internet aí, né, você vai encontrar muitos sites, né, autores, né, pessoas que vão dizer, era isso, era aquilo, né? Nós não sabemos, não dá para ter uma conclusão certa do que se tratava exatamente esse espinho na carne, né? Eu até trouxe aqui para os irmãos, né, Martim Lutero, né, Calvino, vou falar de Calvino primeiro. Calvino, por exemplo, acreditava que as tentações de Paulo eram tentações espirituais. Nós passamos em nossas vidas por tentações espirituais, são ataques, né? São tentações que são de cunho espiritual, né? É diferente do físico, é diferente da nossa natureza humana, né? Nós sentimos, nós entendemos que são coisas espirituais, né? Martim Lutero já achava que era as perseguições dos judeus, né? A perseguição que Paulo enfrentava diante dos judeus, né? Mas nós não sabemos ao certo o que era, são especulações, meus irmãos, né? Assim como eu disse para os irmãos vão encontrar várias, se os irmãos derem uma pesquisada aí pela internet, né? Mas nós podemos aqui talvez dizer que poderia ser uma tentação espiritual ou uma tentação física, humana, né? Que Paulo ali enfrentava, assim como somos nós em nossas vidas, enfrentamos tentações espirituais, ataques do maligno, e também enfrentamos aquelas tentações que são da nossa própria natureza humana, né, Rafa? Muitas vezes a gente quer colocar a culpa só no inimigo, né? Mas a nossa natureza, devido ao pecado lá de Adão e Eva, a nossa natureza já é inclinada para o pecado. Em nossa natureza nós já temos inclinação, né? Os irmãos, todos nós sabemos disso, né? É uma luta diária, é um gigante que tem que ser derrotado todos os dias, né, Rafa? Porque o nosso espírito deseja as coisas de Deus, mas nós vivemos ainda nesse corpo corruptível, né? Nesse corpo pecaminoso, né? Então a nossa natureza é inclinada para as coisas que desagradam a Deus, né? Por isso que nós vivemos nessa luta, né? Essa luta, né, entre o Espírito, entre a carne, né? Nós temos que pedir ajuda para o Espírito Santo de Deus para nós vencermos as tentações, vencermos as lutas que nós enfrentamos em nossas inclinações da carne, né? Por isso é tão difícil, né? A gente, no nosso dia a dia, quando enfrentamos esses tipos de tentações, é extremamente complicado, mas eu creio que quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós conseguimos resistir, né? Deus nos fortalece e nós buscarmos, por isso que a importância, né, de buscarmos o conhecimento, de nos aprofundarmos no estudo da palavra, né, na oração, justamente para que nós possamos enfrentar, como o Danilo falou, né, às vezes os nossos próprios desejos pecaminosos, né? Porque quando nós nos rendemos ao pecado e permitimos que nossas atitudes sejam erradas, eu vejo que é uma grande oportunidade para a atuação do maligno dentro da nossa vida. Então, por isso a importância de nós sempre estarmos vigilantes, sempre estarmos buscando a Deus, né, meditando, confiando no Senhor, buscando Ele em oração, no estudo da palavra. A gente tem sempre falado sobre isso aqui, né, tanto na escola bíblica, né, mesmo, né, nos cultos à noite, enfim, nós temos sempre refletido sobre isso, porque é isso que é um ponto central, muitas vezes, importantíssimo dentro da nossa vida, né, como cristãos, porque eu vejo que uma igreja que ora, uma igreja que busca a Deus, ela tem um impacto dentro do mundo espiritual muito grande, irmãos, e nós temos que buscarmos a Deus, confiarmos em Deus e nos aprofundarmos na palavra, né? Quando nós não fazemos isso, nós damos lado ao pecado, nós damos lado aos desejos do nosso coração, como a gente tem falado aqui, a questão do sofrimento que isso nos traz, e também, justamente, entendermos que temos que confiar no Senhor, né, Danilo? Não sei se a gente, muitas vezes, permitir a atuação, permitirmos que nos rendemos ao pecado, nós vamos falhar, vamos muitas vezes sofrer com isso, causar sofrimento. Então a importância de nós
estarmos sempre voltados para a palavra, voltados à oração. É difícil, a gente sabe disso, né? A gente sabe que é por isso que é uma questão de perseverar mesmo, né, irmãos? Perseverarmos, né, juntos, né, como igreja, né? Você vê, até nisso a gente vê a importância de uma comunidade, de estarmos juntos, caminhando juntos, né? Nesse sentido. Isso. E o sofrimento nos ensina, né? Como é o nosso segundo tópico, né? E como assim o sofrimento nos ensina, né? Vejamos só, meus irmãos, sobre a vida do apóstolo Paulo. Por que o espinho, né? Por que Deus colocou esse espinho sobre a vida do apóstolo Paulo? Vamos ver, o espinho na carne foi colocado para ele não se ensoberbecer, né? O que é isso, ensoberbecer, né? Para não se sentir orgulhoso, né, Rafa? Quantas pessoas existem orgulhosas em nosso meio, meus irmãos? Nós em particular, nossas vidas em particular, temos que tomar muito cuidado com o orgulho também, né? Às vezes basta um pequeno elogio, basta uma pequena palavra, né? Que aquilo vai inflamar o nosso ego, o nosso coração, né? Talvez causar um tipo de vanglória em nós. Nossa, de importância, como eu sou importante, né? Como eu sou inteligente, né? Como eu sou bom. E isso vai trazendo orgulho para o nosso coração, alguma coisa que possa trazer esse orgulho. Pode ser qualquer coisa, né, Rafa? Às vezes uma boa obra que a gente faz, uma pessoa que ajudou uma outra, né? Aquilo já gera, nossa, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão do orgulho. É por isso que Deus usa o sofrimento para nos ensinar. Por isso que o título diz, né? O sofrimento nos ensina. Deus, através do sofrimento, Ele nos ensina muitas coisas, Ele nos corrige, né? Ele nos coloca no caminho novamente, Ele nos quebranta, Ele forja o nosso caráter, nosso coração, muda a nossa maneira de pensar, muda os nossos valores, né? Quantas coisas Deus nos ensina sobre o sofrimento. Mas é aquilo que o Rafael disse, não é fácil, é doloroso, né? Por isso que o nome já diz, né, Rafa? É sofrimento, né? Não é fácil passarmos por esses momentos de dor em nossas vidas, né? Momentos de tristeza, de angústia em nosso coração. Mas diante do sofrimento, diante das provações que Deus coloca em nossas vidas, nós devemos entender que em tudo Deus tem um propósito. Se Ele está permitindo você passar por um momento assim em sua vida, é porque Ele tem um propósito. E acima de tudo Ele te ama, né? Porque Ele quer te ensinar, Ele quer te conduzir pelos caminhos da justiça, né? É que muitas vezes nós não conseguimos ter essa percepção, né, Rafa? Até mesmo por causa da nossa natureza pecaminosa. É muito difícil a gente às vezes ter essa percepção. Nós estamos aqui conversando, mas quando nós vivemos é diferente. Nós estamos aqui dialogando, refletindo, mas quando nós vivemos na pele algo de sofrimento, relacionado ao sofrimento, é difícil, meus irmãos, nos abala, né? Traz questionamentos sobre a nossa vida, ficamos entristecidos, ficamos às vezes desanimados, né? Então não é fácil lidarmos com essas situações, mas Deus permite que passemos, porque depois que a gente passa pela prova, Deus nos dá o livramento, Deus nos ensina. Às vezes você vai aprender só depois dali alguns anos que você passou por aquela prova, por aquele sofrimento, que você vai entender o quanto aquilo foi importante para a sua vida. Às vezes no momento nós não entendemos, né, Rafa? Geralmente é assim, enquanto nós estamos ali nós não entendemos, né? Tanta confusão em nossa mente, mas depois que a tempestade acalma, depois que passa tudo, né? Parece que tudo vai fazendo sentido, né? Assim, puxa vida, foi por causa disso, foi por causa daquilo, né? É que quando a gente está no meio da tempestade, meus irmãos, a gente tem a tendência, a gente até falou isso na Escola Bíblica Dominical alguns dias atrás, nós temos a tendência de, quando a gente está no meio da tempestade, ficarmos olhando para a tempestade, né? Nós ficamos olhando, né, para a força do vento, para as ondas que estão fortes, né, estão grandes, né? Nós começamos a olhar só para isso. O nosso foco se torna isso. Por isso que a gente não consegue enxergar, às vezes, o agir de Deus,
a vontade de Deus, né? E interessante, né, Danilo, que assim, além disso que você colocou, quando a gente olha aqui para o texto, né, essa questão do objetivo, né, você vê, é muito claro, né, Paulo, diante das revelações que ele tinha, a chance de, como ser humano, e ele começar a entender e se sentir orgulhoso, né, de si próprio, né, por conta das revelações que lhe foram dadas por Deus, era muito grande, né? Então aqui havia um objetivo nesse espinho da carne, nesse sofrimento, né? Justamente que era para não permitir que ele começasse a entender que era superior aos demais, né? E isso é muito incrível de você olhar para a palavra e ver como, né? Você vê o próprio apóstolo Paulo, né? Com toda a sua sabedoria enfrentou esse tipo de sofrimento, né, irmãos? Então nós com esse objetivo, né? Você vê, Deus permitiu e ele ainda pediu, né? Ele ora a Deus, né? Por 3 vezes para que afastasse isso dele, tirasse esse sofrimento dele. Mas a resposta foi outra, né, Danilo? Então, isso que o Rafa falou é interessante também, né? Eu até anotei aqui grandezas das revelações, porque o apóstolo Paulo, assim como disse o Rafael, o apóstolo Paulo teve visões, meus irmãos. Ele teve revelações de Deus em sua vida. Rafa, vamos ler só, abre para nós, por favor, 2 Coríntios, vamos ver um pouquinho essa questão, para a gente entender um pouco mais, só para a gente ter uma pequena noção do porquê, né, Paulo, o verso 7 diz isso, né, para que não ensoberbecesse, né, 2 Coríntios 12, de 2 a 4. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Aqui ele está contando, meus irmãos, uma experiência, né? Até ele fala, né? Não sei se no corpo, né? Não sei, né? Fora do corpo. Mas assim, e olha só a humildade que o apóstolo Paulo está tendo diante da igreja de Corinto, porque ele chega para a igreja de Corinto e fala assim: conheço um homem, não é isso que conhece? Conheço um homem. Ele não diz que é ele, porque quem passou por isso foi o apóstolo Paulo, foi ele mesmo passou por isso. Mas a humildade do apóstolo Paulo é tão grande, Rafael, ele entendia que a glória devia ser dada só para Deus, que ele mesmo não fala, ó irmãos, eu passei por isso, né? Eu fui lá até o 3º céu, Deus me mostrou, Deus falou comigo. Né? Só nisso aqui, meus irmãos, quantos ensinamentos nós poderíamos tirar aqui, né? Quantas pessoas hoje gostam disso, né? Deus falou comigo, Deus me mostrou, Deus falou, para mostrar, né, o quanto eu sou espiritual, o quanto eu sou importante, né? Quanto eu sou mais, né? Sim. E olha, o apóstolo Paulo, conheço um tal homem, ele não falou que foi ele, né? E talvez essa experiência que ele teve, né, 14 anos que ele coloca, né? 14 foi lá no começo, né, do ministério dele, talvez isso, de todas as visões, de todas as revelações que ele teve, talvez, né, talvez isso daí fosse algo que foi muito marcante na vida dele, né? E ele poderia usar isso que foi tão marcante na vida dele para falar para as pessoas, Deus falou assim, mas não. Ele sabia que essa revelação, esse momento tão especial que Deus proporcionou a ele, se ele colocasse isso perante os homens, isso podia trazer para ele o quê? Orgulho, altivez, né? Olha, Deus falou comigo de uma forma poderosa. Olha como o Deus fala comigo, né? As pessoas, consequentemente, iriam colocá-lo muitas vezes num pedestal. Iam fazer um pedestal lá do apóstolo Paulo, né? Olha como o cara é importante, né? Mas ele, sabendo de todos esses perigos, ele diz, tal homem, conheço alguém aí que passou por essa experiência. Você vê, irmãos, o que a gente pode aprender com isso hoje, né? Tantas coisas, né? Então, as grandezas das revelações que o apóstolo Paulo passou. É por isso que Deus, né,
mostrou tantas coisas para o apóstolo Paulo, né? E ele teve esse espinho na carne, né? Porque eram tão grandiosas, né, Rafa? Eu imagino, né, a gente pensando aqui sobre isso, devia ser algo difícil de controlar, né? Com certeza. Imagine as coisas que ele viu, as coisas maravilhosas. Isso com certeza, meus irmãos, inflamaria tanto os nossos corações. Nossa, Deus me mostrou, Deus falou comigo, né, Deus? Mas você vê a tentação que ele devia sofrer diante disso? E aí, mais uma vez, o porquê do espinho na o carne, porquê, né? Tinha um objetivo, tinha né? um propósito, tinha um objetivo, né? Então, meus irmãos, o sofrimento em nossas vidas, muitas vezes nós não entendemos, mas não é sem sentido, né? Se nós entendemos que Deus está no controle de nossas vidas, se nós entendemos que Ele é o Senhor das nossas vidas, tudo tem um sentido. Muitas vezes nós não entendemos, mas tudo tem um sentido, tem um porquê, né? Deus sabe o que faz, e eu e você precisamos aprender a confiar sobre a soberana vontade do nosso Deus. Caminhando para o final aqui, meus irmãos, agora vamos ver aqui, Rafa, o verso 8 e 9. Verso 8, e sobre o tema, a graça nos capacita a enfrentar o sofrimento. A graça nos capacita, o Senhor Jesus nos capacita para enfrentarmos, né? Então, verso 8 diz assim: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, né? O apóstolo Paulo pedindo, Senhor, afasta de mim, 3 vezes ele pediu ao Senhor. Se nós lembrarmos ali no Getsemane, antes de Jesus ser crucificado, meus irmãos, Jesus também pediu para o Senhor, afasta de mim esse cálice. Jesus pediu 3 vezes isso para o Senhor, porque o que havia no cálice de Jesus, todo esse sofrimento, toda a ira de Deus estava sobre o cálice. E Jesus ia ter que beber todo o cálice da ira de Deus. Imagine o sofrimento, né? A dor que Jesus iria sofrer, né? Por amor de nós, né, Rafa? É por isso que ele diz, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. E muitas vezes nós, diante do sofrimento, também falamos isso para Deus, Senhor, eu não estou mais aguentando, está doendo demais, né? Afasta de mim isso, Senhor, que acabe logo essa tempestade, que acabe logo esse sofrimento, porque eu estou tendo que passar por isso, né? Por quê? Porque o sofrimento dói, né, Rafa? Dói, causa isso no nosso coração, causa isso na nossa vida. Mas o interessante, Rafa, é que mesmo o Senhor Jesus pedindo, né, mesmo o Senhor Jesus dizendo, Senhor, se for possível, afaste de mim, mesmo o apóstolo Paulo pedindo, Senhor, né, tire de mim esse espinho da carne, mesmo pedindo o que o nosso Deus Todo-Poderoso fez, Ele não tirou. Ele não tirou, né? Existem situações que talvez Deus vai dizer para você, não, meu filho, não, minha filha, né? Existem situações em nossas vidas que nós vamos estar pedindo para Deus e Deus vai falar não, não. E quando Ele te falar não, a mesma coisa que ele disse para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, né? A minha graça te basta, né? O meu amor sobre você, a minha graça, o meu cuidado sobre a sua vida te basta, né? Então, a resposta de Deus, Rafa, às vezes não é sim, né? Nós esperamos um sim, né? Sim, Senhor, tomara que seja assim, mas a resposta de Deus às vezes é não, não, ainda você vai ter que ficar passando por esse sofrimento, ainda eu vou fazer você passar por essas provações, porque eu sei o que é o melhor para a sua vida, né? Você não sabe, mas eu sei, eu sou o Deus Criador, né? E Deus não tirou o espinho da carne do apóstolo Paulo, Deus não tirou o cálice de Jesus, mas o que nós podemos aprender com isso, meus irmãos, é que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, deu forças para o apóstolo Paulo, né? O Senhor Jesus enfrentou tudo o que ele tinha que enfrentar, e assim é com nós também, meus irmãos. Muitas vezes, diante do sofrimento da vida, diante daquilo que Deus nos diz não quer dizer que Ele vai nos abandonar, mas Ele estará conosco, Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar força. Às vezes, né, Rafael, citando aqui um exemplo, por exemplo, uma doença, um sofrimento que você esteja passando, alguma enfermidade, você pede para Deus te curar, Deus tem todo o poder para te curar. Mas se Ele não te curar, Ele vai continuar com você, Ele vai te dar forças para você continuar a lutar.
Ele vai continuar sendo a sua alegria, a sua motivação, né? É isso que muitas pessoas às vezes entram em conflito com Deus, né? Deus pode sim fazer qualquer coisa, mas se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus em sua vida e Ele vai continuar te fortalecendo para você enfrentar esses momentos difíceis, assim como Ele fez com Paulo, assim como Ele fez com Jesus, com o seu Filho amado Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, nós podemos falar aqui quantas prisões, quantas coisas o apóstolo Paulo enfrentou. O apóstolo Paulo poderia ter dito em qualquer momento, né, Rafa? Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor não se importa comigo, olha quanto eu estou sofrendo aqui, mas não. Mesmo passando por todos esses acontecimentos, o apóstolo Paulo sempre disse, o Senhor é a minha força, tudo posso naquele que me fortalece. Então, meus irmãos, diante do sofrimento, eu e você também podemos declarar isso, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por uma enfermidade, porque Deus estará comigo. Eu posso passar por um desemprego, porque Deus estará comigo. Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus que me sustenta. Eu posso passar por dias de sofrimento, por dias de angústias, porque Deus está comigo, né? Essa é a fé que nós precisamos ter, né, Rafa, diante de Deus. Com certeza. Né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, né? E essa questão da graça, a graça te basta, ela vai contra tudo o que a sociedade prega, né? Porque pode parecer às vezes loucura, né? Mas quando nós entendemos o significado disso, né? E aqui no caso Deus falando para Paulo, né? Com relação que a graça basta. E o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então isso é maravilhoso, né? Você poder ter um Deus que mesmo diante das nossas fraquezas, quando o mundo muitas vezes vira as costas para nós, e a sociedade, as pessoas, qualquer um, mas nós temos um Deus que Ele está ali com você, né? E como o Danilo colocou aí, né? Que Paulo fala, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Então eu acho que essa é a mensagem que fica para nós, né? E que nós podemos confiar em Deus e perseverar no caminho de Deus. Bem isso que o Rafa disse para nós encerrarmos. O verso 9, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se aperfeiçoa na fraqueza, e ele termina dizendo, né, Rafa, aqui na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, né? Então, quando nós nos sentimos fracos, quando a gente acha que não tem mais capacidade, né, Rafa? Deus nos capacita. Quando a gente acha que não tem mais forças, Deus nos dá força, Deus renova as nossas forças, né? Deus, na palavra do Senhor, em nenhum momento o Senhor Jesus nos disse que nesse mundo nós não teríamos aflições. Ele disse, vocês vão ter aflições, vocês vão passar por momentos difíceis, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em Jesus nós vamos vencer o mundo. Em Jesus nós vencemos tudo aquilo que nos causa sofrimento, tudo aquilo que é difícil em nossas vidas. Em Jesus nós vencemos, né? Então é isso que nós precisamos ter, essa confiança em Deus, de que Ele é a nossa força, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa fortaleza, né? E essa expressão que o apóstolo Paulo diz, né? Eu acho muito linda, para que repouse o poder de Cristo, né? Então é nas minhas fraquezas, é nas minhas dificuldades que o poder de Cristo repousa sobre mim, repousa sobre a sua vida, né? Então que possamos guardar essa palavra, né, meus irmãos, essa meditação desta manhã em nossos corações, de que Deus sempre está conosco, né? Como nós refletimos aqui na nossa introdução, o sofrimento causou e ainda causa, né, e ainda vai causar muitos males neste mundo, né, devido ao pecado. E nós vimos também que o sofrimento nos ensina a enfrentarmos, a graça nos capacita para enfrentar o sofrimento, e nós vimos também que o sofrimento nos ensina, né? Então, que possamos ter as nossas vidas, né, Rafa, totalmente entregues nas mãos de Deus, porque em todos os momentos Ele nos ensina, em todos os momentos Ele está conosco, né? Seja nos dias bons, seja nos dias ruins,
nós podemos ter essa certeza de que o nosso Deus sempre estará ao nosso lado, sempre estará conosco, né? Ele é um Deus que nunca nos deixa, nunca nos abandona, nunca nos desampara. Ele é um Deus fiel, e sobre a sua fidelidade, né, Rafa, todos nós podemos descansar, né? Essa é uma dificuldade que nós temos, descansar, esperar, mas que possamos, assim como o Rafael disse, né, buscarmos a presença de Deus, buscarmos a intimidade com Deus, para que possamos, diante daquilo que nós não entendemos, daquilo que nós não compreendemos, dos momentos difíceis, apenas acalmarmos o nosso coração e descansarmos sobre os cuidados de Deus, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Amém. Amém? Vamos orar, meus irmãos, agradecer ao Rafael por estar comigo aqui, o presbítero Rafael, agradecer ao diácono Wagner, que está aqui comigo também nesta manhã, nos ajudando no som, nos ajudando na câmera. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento tão especial, maravilhoso que passamos aqui, ó Pai, refletindo sobre a tua palavra. Ó Senhor, que possamos, ó Pai, te buscarmos, que possamos ter uma vida totalmente entregue a Ti, confiarmos no Teu poder, confiarmos na Sua soberana vontade, Senhor. Nos ajude em nossas fraquezas, nos ajude naquilo que precisamos melhorar em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, nos fortaleça nesta manhã, renove as nossas forças para enfrentarmos os sofrimentos da vida, Senhor. Não é fácil, muitas vezes nos desesperamos, muitas vezes, ó Pai, ficamos abalados, mas nós cremos no Teu poder, nós cremos que o Teu Santo Espírito nos capacita, Teu Santo Espírito nos renova, Teu Santo Espírito nos dá a Tua paz, ó Senhor, nos momentos das tempestades. Esteja conosco, nos dê essa confiança, Senhor, coloque essa certeza em nossos corações, para que os nossos corações não possamos duvidar do Teu cuidado, do Teu amor para conosco, Senhor. É tudo que nós te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, muito obrigado por você estar conosco até esse momento. Muito obrigado a você também que vai assistir esse vídeo mais tarde. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Que você tenha um bom domingo com a graça de Cristo Jesus. E te esperamos logo mais aqui em nossa igreja às 7h da noite. 7h em nosso culto de celebração, né? Hoje à noite teremos a participação do seminarista Endre, que estará nos trazendo a palavra desta noite, e teremos também a presença da Camerata, conjunto de cordas, aqui em nossa igreja. Então, não perca esse momento tão importante, tão especial, que é vivermos em comunhão como igreja, né? Venha estar conosco hoje à noite, às 7h da noite. Que Deus te abençoe grandemente, e que você tenha um bom domingo e uma boa semana com a graça de Cristo Jesus.